Ok. Bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma aula de revisão do plano de estatística. Nós hoje vamos rever, ou é a primeira aula, vamos precisar de mais uma ou duas, sobre variáveis aleatórias e, portanto, a minha ideia hoje é dar a definição, falar na função de distribuição, na função de probabilidade e na função de densidade de probabilidade. Eu tentarei ilustrar, mas de qualquer forma, nos próximos vídeos da aulas de exercícios, este já será o tópico que nós vamos focar. Portanto, deixem-me só fazer uma espécie de ponto de situação. Perdoem-me a expressão, mas não encontro nenhuma melhor. Até agora nós estávamos a trabalhar com um espaço de probabilidades, ou um espaço, desculpa, não é um espaço de probabilidades, é um espaço de resultados ômega, e depois identificamos subconjuntos que são, portanto, acontecimentos que são constituídos por elementos deste conjunto. Mas eu nunca disse que tipo de o espaço de resultados pode ser qualquer coisa, ok? Portanto, por exemplo, vamos fazer aqui um exemplo. É um exemplo muito corriqueiro, mas é aquele que funciona sempre bem. Suponham que a minha experiência aleatória é o lançamento de 2 dados, por exemplo, e quando eu vou fazer o ômega, eu posso pôr, portanto, eu vou pôr, a primeira componente é o número de pontos do primeiro dado, eles podem ser lançados ao mesmo tempo ou sequencialmente, é a mesma coisa porque eles são independentes. Portanto, eu posso ter face 1, posso ter face 1, face 2 e assim sucessivamente. Okay? Obviamente que o que nos apetece, entre aspas, fazer aqui é passar isto para uma coisa do estilo o par 1, 1, 1, 2 e assim sucessivamente, ok? Porque nós conseguimos muitas vezes quantificar ou mesmo qualificar os acontecimentos. Outro exemplo, não tão óbvio, suponham que eu vou estudar, portanto a minha experiência aleatória é recolher a cor dos olhos, não sei, de crianças entre os 3 e os 10 anos. Claro que a cor dos olhos não são, há vários, não são números, portanto o meu espaço de resultados pode ser olhos castanhos, olhos verdes, enfim, seja lá o que for, olhos azuis, enfim, deixem-me ficar por aqui, que é para não ter que enumerar todas as cores de olhos. Claramente que, enquanto que nesta experiência aleatória o próprio resultado da experiência já são quantidades, portanto é quantificável, esta aqui são qualidades, mas sendo qualidades eu posso também fazer uma codificação e passar a isto para valores também em R. E é exatamente isso que nós vamos fazer com as variáveis aleatórias, portanto, uma variável aleatória, e eu vou designar uma variável aleatória, por exemplo, x. A única coisa é que este x é uma letra maiúscula, não é mais nem menos que uma função que me pega em elementos de ômega e me devolve valores em R. Pode ser até em Rn se for uma variável unidimensional. Mas deixem para já assumir que nós estamos no caso unidimensional. Ou seja, o que acontece é, eu tenho o meu espaço ômega, que pode ser contável ou não, mas bom, eu para efeitos de ilustração ponho contável. Tem cá os elementos elementares, pode ser em número finito ou infinito. E agora o que eu vou fazer sobre a aplicação do x, vou pôr aqui um x1, x2 e x3, por exemplo, em que o xi é um elemento de R, que eu vou fazer sobre a variável x, a cada elemento de ômega, eu vou corresponder um elemento
um X. Portanto, é a passagem de um espaço de estados que pode estar definido num conjunto qualquer para um conjunto real. E voltando ao exemplo 1, não é este. Portanto, voltando ao exemplo 1, eu até posso definir várias coisas. Posso definir X como sendo, por exemplo, o número de pontos obtidos no lançamento do primeiro dado. E até posso definir outras coisas. Posso definir, para esta mesma experiência aleatória, posso definir mais do que uma variável aleatória. Por exemplo, posso definir X como sendo a diferença do número de pontos em valor absoluto observada no lançamento dos dois dados. E reparem que o X pertence ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Portanto, cá está. É um subconjunto de N, portanto, é o subconjunto de R. E o Y pertence ao conjunto quanto? 0, 1, 2, 3, 4 e 5. A diferença do número de pontos é isto, ok? Portanto, isto é, obviamente, que pertence, está incluído em R, e isto também. E, portanto, tem uma variável aleatória, ok? Portanto, o conceito de variável aleatória não é mais nem menos que uma função. Por exemplo, ainda aqui, se eu passar ao x, portanto, o x é uma função, ele até podia ter um argumento. E o argumento, o que é que são? São as observações do meu espaço de estados original. Neste caso, o meu espaço de estados original era deste estilo, em que eu dizia exatamente qual a face observada de cada um. Por exemplo, se o x aplicado a face 3, face 1, isto é, este é um dos elementos do meu espaço de estados original. Ele não o pus aqui porque eu não cheguei lá, mas este espaço de estados aqui eu deveria enumerar todos os resultados possíveis, do dado 1 e do dado 2. Portanto, o x aplicado a face 3, face 1, como o x é o número de pontos obtidos no lançamento do primeiro dado, é 3. O y aplicado ao mesmo conjunto não, mas ao mesmo acontecimento, né? Isto é a diferença em módulo, portanto é 2. Okay? Portanto, uma variável aleatória não é mais nem menos que uma aplicação, uma função que me pega nós dizemos aplicação porque o meu espaço de partida é um espaço arbitrário e me devolve reais. Okay? Claro que, porque é que é aleatório? Porque eu antes de observar a amostra, a experiência, reparem, eu antes de lançar efetivamente os dados, eu não sei qual destes é que vai sair. E, portanto, tem esse carácter aleatório no sentido que é imprevisível, eu não consigo adivinhar o que vai acontecer. Ora, o X também vai ser aleatório porque o X vai ser construído sobre isto. Portanto, eu antes de lançar efetivamente os dados ao ar, eu não sei quanto é que vai ser a observação do X. E é por isso que é preciso fazer, aqui deixem-me pôr uma nota, a distinção entre variável aleatória, que eu designo sempre uma letra maiúscula, e a variável aleatória não sabemos o que vai observar, portanto, não sabemos o resultado concreto antes da realização da experiência. Face a uma realização. E, portanto, posso pôr que a distinção entre variável aleatória e concretização da variável aleatória.
O variável aleatório vou designar desta forma, ok, BA. E quando eu tenho uma realização, eu utilizo o valor X pequenino, que é para exatamente dizer que, ok, isto já não é aleatório, eu observei o resultado da minha experiência aleatória e, por exemplo, quando lancei o dado, observei a fase 3, ok? Pronto, portanto, isto é para nos deixar tranquilos sobre o conceito de variável aleatória. Não é, ninguém vos vai perguntar nenhuma prova qual é a definição de variável aleatória, mas é para vocês não se esquecerem que, na verdade, uma variável aleatória não é mais nem menos que uma função ou que uma aplicação, que é o termo mais correto, pega em cada elemento no meu espaço de resultados original e me devolve um valor real. E muitas vezes é assim que nós vemos o resultado de observações de variáveis aleatórias. Ok? Tem só um segundo que é para o meu computador não estar a fazer barulho. Ok. Muito bem. Portanto, agora a próxima questão é como é que nós vamos caracterizar variáveis aleatórias. Portanto, o que eu quero ver é isto, e é hoje o que vamos fazer, como caracterizar variáveis aleatórias. Tipo de propriedades é que eu estou interessado. Em primeiro lugar, portanto, não se esqueçam que eu estou para já, em dimensão 1. Portanto, eu só tenho valores em R. Daqui a umas aulas nós vamos ver valores em R2. E, portanto, tudo o que nós vamos falar durante os próximos tempos é extensível a mais do que uma dimensão, mas neste caso estamos só numa dimensão 1. Primeira coisa, portanto, ponto já de antemão que estamos em dimensão 1, eu tenho dois tipos de variáveis aleatórias. Portanto, tenho o tipo 1, que são variáveis aleatórias discretas, e, obviamente, o que isso significa é que a minha variável toma valores num conjunto numerável. Portanto, deixa eu pôr aqui, isto é, x toma valores num conjunto numerável de R, que pode ser finito ou infinito, ok? Por exemplo, aqui, o x toma valores no conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, portanto é um conjunto finito e é obviamente numerável. Se eu, em vez de definir o x como o número de pontos obtidos no lançamento do primeiro dado, tivesse definido outra variável, por exemplo, z, como sendo o número de pontos, o número de lançamentos que eu tenho que fazer até observar pela primeira vez a fase 3, por exemplo, eu podia aí, essa variável z toma valores em 1, 2, 3, 4, 5, indefinidamente, porque eu posso estar sempre a lançar o dado e nunca observar a fase 3. Portanto, nesse caso, a minha variável tomaria valores em n, portanto era um conjunto infinito, mas à mesma numerável. Ok, em contrapartida temos vou chamar de tipo 2, variáveis aleatórias contínuas. E tal como o nome indica, o que isto significa é que x toma valores no intervalo ou em R. Portanto, eu não consigo estar a denumerar todos os valores, são valores contínuos. E o facto de ser discreto ou contínuo vai-me dar origem a tratamentos diferenciados, não muito complicados, mas vocês vão ver que as variáveis aleatórias discretas vão estar associadas a somatórios e as variáveis aleatórias contínuas vão estar associadas a integrantes. Ok? Então, voltando ao sumário, portanto, já temos a definição e agora eu vou exatamente caracterizar as variáveis aleatórias através da função de distribuição, que tem uma definição comum a todas as variáveis, mas depois vou distinguir, consoante as variáveis forem discretas, tem a função de probabilidade, ou se forem contínuas, eu tenho a função de densidade de probabilidade. Portanto, isto hoje é o plano da aula. Portanto, a definição de reparem, antes de dar a definição, deixem-me só recordar que nós vimos que se eu tiver A, se for um subconjunto, portanto, voltando ao capítulo 2, se eu tiver um conjunto A, que é um acontecimento A, que é um conjunto ou um subconjunto de Young, então
e suponham que é numerável, que é para também ser mais simples para ilustrar. Se eu quiser calcular o P de A, o que eu tenho que fazer é somar para todos os elementos ômegas pertencentes a A, o P de ômega. Isto é, se eu tiver aqui o meu ômega, suponham que estes são os acontecimentos possíveis. Se o meu A for, por exemplo, isto, como é que eu calculo o P de A? O P de A é a palavra deste elemento, mais este, mais este, mais este. Ok, e isto é exatamente o que nós vamos herdar para a função de distribuição. Vou somar probabilidades, vou calcular a probabilidade não de um ponto, mas sim a probabilidade de um conjunto. Só que, como as minhas variáveis tomam valores em R, eu posso especificar a forma desses conjuntos e, na verdade, eu vou colocar intervalos. Portanto, eu vou ter a definição, deixa-me só fechar aqui, a definição de função de distribuição, e é o seguinte, portanto, dada uma variável aleatória x, que pode ser discreta ou contínua, a função de distribuição de x em x pequenino, e que eu vou designar como sendo fx no ponto x pequenino, define-se como o fx de x é a probabilidade da variável aleatória x ser menor ou igual que x. Isto é, a probabilidade do x pertencer ao intervalo menos infinito até x. Okay? Portanto, é uma função cumulativa no sentido que eu estou interessada na probabilidade da variável aleatória tomar no máximo o valor x, seja ele qual for. Por exemplo, voltando ao exemplo 1, suponham que eu quero calcular a probabilidade do x ser menor ou igual que 4. Ou seja, isto é a probabilidade do x pertencer ao conjunto 1, 2, 3 e 4. Okay? Portanto, eu tenho uma variável aleatória que, neste caso, tomam valores 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E a probabilidade do x ser menor ou igual que 4 é a probabilidade disto aqui. Ok? Portanto, é a probabilidade de, no máximo, eu observar a face 4 quando lanço o meu dado. Ok? E isto, é óbvio, também pode ser para outras variáveis aleatórias. Por exemplo, suponham que eu tenho uma variável y, que é a quantidade de precipitação em mililitros por metro quadrado que ocorre no mês de março. Okay? Portanto, a quantidade de precipitação toma valores em R0+, não é? Não é contável e, portanto, eu posso estar interessada na probabilidade do y ser menor ou igual que 4, 40, ok? E isso é a função densidade de probabilidade, função de distribuição, desculpem, no ponto 40. Ok? Portanto, o que é que eu tenho como propriedades desta função? Primeiro, a função de distribuição é a probabilidade de um acontecimento, ok? Portanto, isso significa que a função de distribuição pertence sempre ao conjunto, ao intervalo 0, 1. Portanto, não há valores da função de distribuição negativos nem maiores que 1, porque seja o que for, a função de distribuição é a probabilidade, neste caso do intervalo, mas seja como for, a probabilidade do intervalo toma valores sempre entre 0 e 1. Esta é a primeira propriedade. A segunda propriedade
e que não é, que vamos ver mais tarde como é que também podemos ver isto melhor, é que a função de distribuição não pode ser uma função decrescente, porque, por exemplo, se vocês olharem para aqui, apesar de x ser menor ou igual que 4, é necessariamente maior ou igual que apesar do x ser menor ou igual que 3, porque o menor ou igual que 3 também está no menor ou igual que 4. Tal como aqui, apesar do y ser menor ou igual que 40, é maior ou igual que a probabilidade do y ser menor ou igual que 35. Okay? Portanto, a função de distribuição é uma função que não é decrescente. É não decrescente em x. Okay? E se eu quiser calcular probabilidades, porque reparem que a função de distribuição está associada a intervalos do tipo menos infinito até ao ponto x. Se eu quiser calcular não intervalos deste estilo, mas intervalos limitados, suponham que eu quero calcular a pela do x ser superior a A, inferior a B. E não é por acaso que eu estou a deixar os sinais assim, desta forma. Então, isto, em geral, é a função de distribuição no ponto B menos a função de distribuição no ponto A. E por último, o limite quando x tende para menos infinito de f de x é 0. E o limite quando x tende para mais infinito de f de x é 1. Portanto, a minha função de distribuição, não sei se toma valores positivos para x positivos ou não, mas seja como for, é algo desta forma. Aqui eu não sei muito bem, eu vou desenhá-la contínua, vocês verão que ela não tem que ser contínua, mas tem que ser qualquer coisa desta forma, ok? Pode ter aqui alguns saltos de descontinuidade, mas já vamos ver em que caso aqui está. Mas é só para termos a ideia da forma da função, é que é uma função que não pode decrescer, começa no 0 e acaba no 1. Ok? Está entendido? Bom, mas eu estou a fazer isto propositadamente no caso geral, mas tal como eu vos disse, eu vou ter dois tipos de variáveis. Vou ter variáveis aleatórias discretas e vou ter variáveis aleatórias contínuas. Portanto, o que é que nós agora temos que ver é como é que eu faço o cálculo da função de distribuição em cada um dos casos e ver também se eu tenho propriedades distintas consoante seja variável aleatória discreta ou contínua, ok? Então vamos ver no caso de variáveis discretas, portanto, deixem-me só escrever, vejamos como calcular a função de distribuição, porque eu ainda não vos disse como é que se calcula, e, simultaneamente, vejamos algumas propriedades adicionais desta função. Porque estas são as propriedades que eu vos dei aqui, são as propriedades genéricas, ok? Deixem-me só pôr aqui que, eventualmente, pode ser descontínuo. Depois quem olhar só para os apontamentos pode achar estranho. Ok, então, vamos ver então como calcular a função de distribuição para o caso discreto e depois para o caso contínuo e ver também as propriedades adicionais. Portanto, caso 1, se x for variável aleatória discreta. Bom, se o x for variável aleatória discreta, por exemplo, olhando aqui para este exemplo do dado, se eu quiser calcular a probabilidade do x ser menor ou igual que 4, significa que o x pode tomar o valor 1, 2, 3 ou 4. Portanto, é natural que a probabilidade do x ser menor ou igual que 4 é o somatório das probabilidades de 1 até 4 da probabilidade de cada um deles, ok? E é exatamente isso que vai acontecer, seja a variável tomando valores num conjunto finito ou não, desde que sejam discretos. Portanto, se ela for discreta,
a função de distribuição no ponto x é igual ao somatório, desde menos infinito até x, da função de probabilidade em cada um dos pontos. Okay? Portanto, isto é exatamente o que eu acabei de dizer no exemplo do dado. Se eu quiser calcular o valor da função de distribuição do número de pontos observados no lançamento do dado, e se eu quiser no ponto 2, então é a probabilidade do número de pontos ser no máximo 2, que é a probabilidade de ser igual a 1, mais a probabilidade de ser igual a 2. Ok? E isto, portanto, o que isto significa é que graficamente eu vou ter, por exemplo, no caso do dado, vou ter o valor 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, a minha função de distribuição vai ser o seguinte: ela tem que estar definida para todos os valores reais. Portanto, seja qual for o meu ponto menor que 1, a função de distribuição é 0 e é aberto. Deixem-me só pôr aqui, que eu aqui é a função de distribuição. Depois, entre 1 e 2, portanto, se o meu x for um ponto alguns aqui, eu vou calcular o somatório das probabilidades desde menos infinito até este ponto das probabilidades, tal como eu tinha dito. A única que eu vou apanhar é esta. E isto, se o dado for um dado equilibrado, isto é igual a 1/6. Portanto, a minha função de distribuição vai valer 1/6 para x entre 1, e pode ser 1, até 2. Mas em 2, se eu quiser, por exemplo, calcular a função de distribuição no ponto 2, é para do x ser menor ou igual que 2. E aí eu já vou somar do ponto 1 e do ponto 2. Portanto, ela vai ser assim, continuando. Ela, como tem aqui estes saltos, são todos de igual amplitude, porque é sempre 1/6. E agora, quando chego ao ponto 6, a partir daqui, eu já, repare, a probabilidade do número de pontos ser menor ou igual que 6 é 1. A probabilidade do x, do número de pontos ser menor ou igual que 7, também é 1. Portanto, a partir daqui, isto é 1. Então, isto aqui ficou um bocadinho desacertado, mas depois vocês percebam isto. Isto é o ponto 1. Okay? Portanto, reparem, não é exatamente a forma que eu vos tinha mostrado de uma função suave, mas eu disse-vos logo que podia ter descontinuidades, e é exatamente o caso. Portanto, eu aqui vou ter descontinuidades. Ou seja, a minha função de distribuição para uma variável aleatória discreta tem as propriedades exatamente que nós especificamos atrás, só que tem saltos de descontinuidade. Ok? Portanto, isto significa, portanto, este exemplo motiva a seguinte propriedade. Se x for uma variável aleatória discreta, a função de distribuição não é contínua. Vai ter pontos de descontinuidade que coincidem com os pontos em que a probabilidade é diferente de 0. Okay? E além disso, é uma função sempre desta forma. Ela é descontínua à direita, mas é contínua à esquerda, ok? Portanto, não se esqueçam que a função, tendo pontos de descontinuidade, é contínua à esquerda, então, à direita pode ser contínua ou não. Okay? E, além disso, isto mostra também que, se eu por acaso, em vez de vos dar a função de probabilidade, vos der a função de distribuição, eu consigo não só identificar os pontos com probabilidade diferente de 0,
mas também consigo calcular a função de probabilidade, porque a função de probabilidade vai ser exatamente a diferença nestes saltos. Portanto, as seguintes propriedades, que já vou pôr aqui no plural, as seguintes propriedades. Portanto, e estão todas relacionadas com a continuidade e a descontinuidade da função de distribuição. É que a função de probabilidade é igual ao valor da função de distribuição menos o valor da função de distribuição à esquerda do ponto. Portanto, se o ponto X for um ponto de continuidade, por exemplo, aqui a probabilidade é 0. Se for um ponto de descontinuidade, por exemplo, o ponto 5, o que isto está a dizer é que isto é o valor da função de distribuição no ponto 5 menos o valor à esquerda do ponto 5, que neste caso seria isto. E é exatamente este valor que está aqui, que é a probabilidade. Ok? Pronto. Novamente, tudo isto são consequências da continuidade e da descontinuidade da função de distribuição. Temos outra propriedade que tem a ver com isto que nós tínhamos aqui. Portanto, não é por acaso que eu pus os intervalos deste tipo, porque isto é exatamente o que acontece no caso de variáveis aleatórias discretas. E, só para vocês depois quiserem, tentem ver em casa, portanto, isto é verdade, isto é o valor da função de distribuição no ponto B menos o valor da função de distribuição no ponto A, porque reparem que o intervalo AB, aberto à esquerda e fechado à direita, é a mesma coisa que o intervalo menos infinito B menos o intervalo menos infinito A fechado. E, portanto, por aí é que aparece a função de distribuição no ponto B e aqui a função de distribuição no ponto A. Se eu quiser outro intervalo, por exemplo, se eu quiser este intervalo fechado, quer à direita, quer à esquerda, isto vai ser o valor da função de distribuição no ponto B. E agora o que é que isto significa? Reparem, das duas uma, ou ponho o f de x de A, mas ao fazer o f de x de A, eu estou a contar, não estou a contar com a probabilidade de x igual a A. Portanto, ou adiciono, ou então vejo o seguinte, o intervalo AB, fechado em ambos os lados, é a mesma coisa que o intervalo menos infinito até A aberto. Portanto, outra maneira que vocês podem escrever isto é a função de distribuição no ponto B menos o valor da função de distribuição à esquerda do ponto A, que é para eu não estar a tirar o ponto A, que é para ficar aberto. Ok? E tem mais outros intervalos, por exemplo, se eu quiser a probabilidade de serem ambos abertos para o intervalo A, B aberto, ou o intervalo menos infinito B aberto, menos o intervalo menos infinito A fechado. Portanto, isto vai ser o quê? Vai ser f de x de B menos, porque eu não quero ter lá o B, menos o f de x de A. E por último, se eu quiser, o que é que me falta? É este, acho eu. Portanto, este vai ser o f de x de B à esquerda, menos o f de x de A também à esquerda. Portanto, no caso discreto, tem que ter muito cuidado como é que são os intervalos que vocês querem, para os quais querem calcular a probabilidade, que é para ver se são abertos ou fechados. Ok? Portanto, nós, na próxima aula de exercícios, serão feitos exercícios. E, portanto, sobre funções de distribuição para variáveis aleatórias discretas, são estas as propriedades. Portanto, tem a definição de função de distribuição à custa da função de probabilidade e as propriedades consequentes, que é a função de distribuição não é uma função, nesse caso, contínua, tem pontos de descontinuidade que coincidem com os pontos em que a variável aleatória tem probabilidade diferente de zero. É uma função, não sendo contínua, é uma função que é contínua à esquerda, não necessariamente à direita. Posso refazer a função de probabilidade à custa da função de distribuição, fazendo a diferença da função de distribuição no ponto e o valor à esquerda do ponto, e, portanto, as últimas consequências têm a ver com probabilidades de intervalos, consoante sejam abertos ou fechados. Ok? Está tudo ok? Não há dúvidas? Portanto, agora vamos fazer
para o caso de variável aleatória contínua. Portanto, se x for variável aleatória contínua, deixa eu fazer graficamente da mesma forma. Bom, se ela for uma variável aleatória contínua, o que vai acontecer é, em vez de eu ir somar probabilidades, eu vou ter que integrar, mas não vou integrar probabilidades. Portanto, o que acontece é que se for uma variável aleatória contínua, eu dei-vos aqui um exemplo da precipitação que ocorre no mês de março, quando as variáveis são contínuas eu não consigo definir com exatidão o valor, por exemplo. Eu dizer que para calcular a probabilidade de ser exatamente 40 mililitros por metro quadrado, significa que eu era capaz de ter uma precisão infinita na medição. E, portanto, o que acontece, o que não acontece, como nós sabemos. Portanto, o que nós fazemos é, em vez de eu dar probabilidade de um ponto, eu vou ter outro tipo de conceito, que é o conceito de função densidade de probabilidade. Portanto, deixem-me só pôr aqui, é que para uma variável aleatória contínua, verifica-se o seguinte: seja qual for o meu ponto, esta probabilidade é zero. E, portanto, significa que a função de probabilidade não faz sentido nenhum, ok? Portanto, por exemplo, isto significava que eu nem sequer, porque como eu vos disse, a probabilidade do ômega eu sei que é 1. Mas se eu estou a somar probabilidades que são todas zero, não consigo que isto some 1. Portanto, há qualquer coisa aqui que tem que ser feito de outra maneira. Isto é, eu não posso dizer que a probabilidade do ômega é o somatório para todos os ômegas pertencentes a ômega, da probabilidade de x igual a ômega, porque se nesse caso eu estou a somar só probabilidades iguais a zero. Em vez disso, e a motivação é exatamente porque no caso contínuo eu não tenho exatamente esta especificidade de ter num ponto exatamente, em vez disso, portanto, em vez de termos a função de probabilidade, e a função de probabilidade está associada a um ponto, a pontos, eu vou ter a função de densidade de probabilidade. E a função de densidade de probabilidade, que eu vou designar por f minúsculo de x, num ponto x pequenino. E a ideia é o seguinte, portanto, enquanto no caso discreto eu tenho efetivamente probabilidades em pontos, ponham coisas assim, ok? Então tenho o ponto ômega 1, ômega 2, ômega 3 e ômega 4. No caso contínuo, eu não vou ter isto, mas vou ter uma espécie de, ok, suponham que eu tenho aqui um ômega específico, eu não consigo dizer qual é a probabilidade de ser exatamente ômega, mas consigo dizer qual é a probabilidade mais ou menos de estar aqui numa vizinhança, ok? É mais ou menos relacionado com a noção de vizinhança, ok? E podemos dar a definição matemática, mas eu vou-me permitir escapar a isso. A função de densidade de probabilidade tem propriedades diferentes da função de probabilidade. Portanto, nós já sabemos que a função de probabilidade pertence ao conjunto 0, 1, ok? A função de densidade de probabilidade não tem estas propriedades. Portanto, a função de densidade de probabilidade é tal que ela é maior ou igual que 0, efetivamente, mas não tem que ser limitada por 1. Mas pode tomar valores maiores que 1. Bom, mas tem outra condição, portanto, nós sabemos isto e nós sabemos que no caso discreto, se eu somar para todos os ômegas, vou ter a probabilidade de todo o espaço, que é igual a 1. E apesar de, no caso contínuo, eu não sei, aqui eu disse-vos que não conseguia provar isto através da soma, porque efetivamente isto é zero e, portanto,
a soma ia ser 0, mas continua a ser verdade que a probabilidade do conjunto todo é 1. E então isso faz com que eu tenha uma propriedade adicional sobre a função densidade, que é, ok, não vou somar, mas vou integrar desde menos infinito a mais infinito a função densidade-probabilidade, isto tem que dar 1. Portanto, uma função que tem estas propriedades é uma função densidade-probabilidade e, de certa forma, vai desempenhar o papel de probabilidade no caso contínuo. Okay? Portanto, uma analogia simples e necessariamente tão simplificada que é um pouco até formalmente não está muito correta, mas é mais ou menos a ideia é, vocês passam do caso discreto, portanto, no caso discreto, isto de uma maneira informal e pouco matemática, mas que vos ajudará certamente a perceber, é que no caso discreto eu tenho somatórios, tenho probabilidade, aliás, vou começar pela probabilidade, tenho probabilidade num ponto e tenho somatórios. No caso contínuo, ou seja, no caso de eu ter uma variável aleatória contínua, onde está a função de probabilidade, eu vou ter a função de densidade de probabilidade, e onde está o somatório, no caso discreto, eu vou ter integrais. Isto é uma espécie de um tradutor automático. Não é bem, mas pronto, é só para nos ajudar a situar. E, portanto, agora o que eu tenho que fazer é definir a função de distribuição à custa não da função de probabilidade, que foi o que nós fizemos no caso discreto, mas sim à custa da função de densidade de probabilidade. E, portanto, temos o seguinte. Portanto, conclui-se, então, que se x for uma variável aleatória contínua, o que eu vou ter é a função de distribuição, vai ser, reparem, no caso discreto, eu tinha o somatório desde menos infinito a mais a x da função de probabilidade, certo? E agora eu acabei de vos dizer que no caso contínuo, onde eu tenho função de probabilidade, passa a ter função de densidade de probabilidade. Portanto, este pedaço vou substituí-lo pela função de densidade de probabilidade. Vou pôr aqui y. E onde estavam somatórios, no caso discreto, eu passo para integrais. Então, vou integrar isto desde menos infinito até x. E é esta a nova forma de eu calcular funções de distribuição no caso contínuo. Bom, quais são as propriedades? Reparem que nós aqui também, com isto, calculamos propriedades. Já agora, graficamente, o que vocês têm é uma função de densidade de probabilidade, é uma função que pode ter a forma que vocês quiserem, então, pode ser assim, okay? Pode ser uma coisa deste estilo, e o que nós vamos fazer é, vamos calcular a área que está, por exemplo, aqui, se eu quiser a função de distribuição num ponto em particular, aqui, isto vai ser esta área toda, isto é a função de distribuição. Portanto, isto é a função de distribuição no ponto x. E, portanto, tem as seguintes propriedades. Portanto, ela continua a estar, a função de distribuição continua a estar entre 0 e 1, mas, neste caso, a função de distribuição é uma função contínua. Não tem pontos de descontinuidade, como tínhamos há pouco. E, se eu quiser, se eu vos der a função de distribuição e pedir a função de densidade de probabilidade,
eu vou ter que derivar a função de distribuição. Portanto, eu passo da função densidade, se olharem para aqui, isso é óbvio, passo da função densidade para a função de distribuição integrando, passo da função de distribuição para a função densidade derivando. E neste caso, as propriedades, em relação aos intervalos, até são mais simples. Portanto, seja a probabilidade do x estar entre A e B, não me interessa o que é que está aberto e o que é que está fechado. Todas estas probabilidades são iguais, porque as probabilidades de pontos são zero. Portanto, o que é que me falta aqui? Portanto, não me interessa se os intervalos são abertos ou fechados, porque ser abertos ou fechados a diferença é só 1 ou 2 pontos, e a diferença em 1 ou 2 pontos, probabilidades de pontos são zero. E com isto temos a primeira caracterização das variáveis aleatórias em termos da função de distribuição, função de probabilidade e função de densidade de probabilidade. Portanto, no próximo vídeo das aulas práticas, nós vamos fazer exercícios já relativos a funções de variáveis aleatórias e sobre função de distribuição, função de probabilidade e função de distribuição. Portanto, da minha parte, por hoje é só. Não sei se tem alguma dúvida. Se não há nenhuma dúvida, eu agradeço a vossa participação e encontramos-nos para a semana, no caso ser presencial, ou nos próximos vídeos, quando eles estiverem na plataforma, com mais resumos sobre variáveis aleatórias e sobre exercícios. Muito obrigada pela vossa presença.